Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, a família de vocês estejam bem, né? Por aqui a gente está se cuidando, fazendo todos os cuidados, né? Usar máscara, higienizar as mãos, com álcool, com água e sabão, evitar sair de casa, né? Para quem pode, para a gente ficar cada vez mais seguro, né? De tudo isso que a gente está vivendo. Hoje nós vamos falar sobre a lição. Hoje nós estamos na lição 6. Essa lição é sobre igreja, a casa do Senhor. Então nós vamos ler um texto bíblico. Ele é em Esdras 1 e 6. Na verdade é o capítulo inteiro, mas eu vou ler só o 1, do 1 ao 6, para vocês entenderem um pouquinho o contexto, o início, né, dessa história, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que habita em Jerusalém, todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu, né? Então a gente relembra, né? Eu acho que uma das últimas lições que nós aprendemos, nós falamos, né, sobre o povo que ficou cativo 70 anos no deserto, né? E esse povo, como nós precisamos de uma casa para adoração, um local de adoração ao Senhor. Então esse povo ficou todo esse tempo, né, no deserto, no cativeiro. Então diz assim, ó: isso também aplica à casa de adoração dos judeus, o seu precioso templo. Depois de aguentar gerações de desobediência do povo, Deus permitiu que fossem levados ao cativeiro, e seu belo templo foi saqueado e praticamente destruído por vizinhos hostis. Agora, com um povo recentemente liberto do cativeiro da Babilônia, Zorobabel organizou um enorme projeto de reconstrução. Quando o povo tomou conhecimento do projeto de reconstrução, houve celebração. O que pensavam ter perdido foi obtido novamente. É isso que nós vamos relembrar um pouquinho dessa história. Então, as pessoas estavam cativas no deserto. E quando elas chegaram à terra prometida, elas precisavam do quê? Elas precisavam de um local para adoração, um local onde eles estivessem diretamente conectados com Deus, ligados a Deus. E eles tinham essa necessidade de reconstruir o templo, porque a cidade de Jerusalém, ela estava habitada por outras pessoas que a destruíram templos, né? Naquela época tinha outros deuses, não é como hoje tem, mas lá eles tinham outros deuses e não preservaram o templo que tinha lá de Deus.
E foi isso, né, que o rei, ele fez com que todos em volta que habitassem naquele local dessem o quê? Ofertas, dessem tudo aquilo que eles tinham para reconstruir esse templo. Então, só para a gente lembrar, né? Vocês se lembram de que Daniel e muitas pessoas do seu povo foram levados da sua terra, que foi aquele povo que ficou distante de Jerusalém. E isso aconteceu porque eles foram desobedientes a Deus. Então eles ficaram cativos por muitos anos, né, longe de Jerusalém. O Senhor mandou seus profetas para falar aos israelitas, para eles se arrependerem, mas eles não quiseram. Então veio o castigo. O povo ficou cativo por 70 anos, ficou longe de Jerusalém por 70 anos. Né? E a gente aprendeu que eles viveram muitas lições nesses anos, né? Esses 70 anos. Até que um dia, um rei chamado Ciro, ele reinou depois de Dário, o rei que era amigo de Daniel. É aquele rei que ele o quê? Ele presenciou, né? O Daniel e a cova dos leões. Então ele acreditava que o Deus de Daniel era um Deus especial, era um Deus que realizava milagres, né? Então, esse rei Ciro, ele disse que daria dinheiro e outras coisas que precisassem para reconstruir esse templo. Então, o rei que governava Jerusalém naquela época, ele deu a liberdade do povo de reconstruir esse templo, o templo de adoração ao Senhor. Né? Porque ele conheceu a Daniel, testemunhou o milagre que Deus deu a Daniel. Então esse milagre fez com que esse rei Ciro desse permissão para que eles reconstruíssem o templo para eles louvarem ao Deus deles, o nosso Deus, né? E então muitas pessoas começaram a fazer os preparativos para a construção desse templo. Mas não só, como o rei pediu ajuda para as outras pessoas que tinham naquela região, não só os judeus estavam construindo aquele templo, mas também as pessoas em volta que moravam lá estavam ajudando. E aí Deus, o rei, ele deu para Zorobabel liderar essa grande missão, que era reconstruir o templo. Então, depois de muitos dias de viagem, eles chegaram a Jerusalém para fazer a reconstrução do templo, né? E estava muito destruído, devastado. E aí, as pessoas começaram o quê? A murmurar. Ai, tá muito difícil, vai ser muito difícil. Ficavam com preguiça, né? E tudo para realizar tudo aquilo que precisava para reconstruir o templo, né? Mas a primeira coisa que eles fizeram lá foram erguer um altar para o Senhor. Afinal, todo aquele trabalho era para isso, era um altar ao Senhor. Enquanto não tinha o templo feito, tinha um altar de adoração ao Senhor naquele lugar. Eles começaram a trabalhar no templo e reconstruir o templo, né? Então, muitos trabalhadores. Então, o que acontece? Acontecia lá. Era muito trabalho, eles estavam bem motivados. Mas estavam entre eles homens que não estavam felizes com isso, não estavam felizes com a reconstrução do templo do povo de Deus. Eles moravam lá perto e não queriam Zorobabel e o povo de Deus reconstruísse a cidade de Jerusalém. Esses homens querem ser mais fortes da região. Eles bolaram um plano para infiltrar dentro do povo de Deus, dizendo que eles eram amigos, que eles estavam lá dispostos a ajudar, né? Então eles passaram por amigos, mas eles começaram a infiltrar entre as pessoas o desânimo, começaram a falar: é muito trabalho, a gente não precisa disso, e foi fazendo com que as pessoas estivessem desanimadas, ficassem desanimadas, né? Então foram anos para a construção
desse novo templo e anos de desânimo, sabe? Então eles desanimaram, eles não terminavam a obra que começaram a fazer, que era o templo de Deus. E depois desses anos de desânimos, esses inimigos, eles escreveram uma carta ao rei, falando mentiras sobre o povo de Deus. E aí o que aconteceu? Como passaram anos para eles tentarem reconstruir, porque eles estavam o quê? Desanimados, descrentes em construir esse templo. Já tinha mudado o quê? O rei. Agora era outro rei. Era o rei Artaxerxes. Era outro rei. E esse rei não conhecia o nosso Deus. Esse rei não conhecia a história do nosso povo. E esse rei acreditou nessas mentiras. Acreditou no que foi contado através das cartas. Então, ele proibiu o povo de continuar a construir o templo de Deus. Então, eles demoraram muito tempo para começarem uma reconstrução. Estavam reconstruindo mesmo no desânimo, devagar, mas estavam. E agora, com esse novo rei, foi bloqueado. Não podia mais ser feito a reconstrução do templo, né? E aí, o povo, dessa vez o povo, ele ouviu a Deus. Deus, sob o comando de Zorobabel, reiniciou as obras com muita garra, né? Porque os homens, Deus mandou uma mensagem do Senhor, né? Para que continuasse fazendo o templo. Então Zorobabel foi obediente e continuou construindo o templo, reformando o templo, né? Então, o que aconteceu? De novo os inimigos foram escrever uma carta ao rei. Só que quando eles escreveram a carta, já era outro rei. Porque vocês sabem que tem, né, um período que são nomeados outros reis. E não era mais aquele rei que tinha bloqueado a construção do templo. Hoje era um novo rei, era o rei Dário. E o rei Dário conheceu quem? Conheceu Daniel e sabia da história sobre a cova dos leões, como nós mencionamos anteriormente. Então, o rei Dário não caiu nas artimanhas daqueles que não queriam que fossem construídos templos. Acreditou que o templo era um templo importante, que era o templo de Deus, aquele que tinha feito o milagre lá em Daniel com os leões. Então, ele permitiu que fosse o quê? Feito todo o templo. Então, só o Senhor, para fazer um rei assim, mudar de ideia, fazer com que esse rei permitisse a construção e terminasse, ajudasse a terminar essa construção, né? Então, assim, algum tempo depois, o templo estava todo reformado. O povo estava muito feliz e louvou ao Senhor por muitos dias. Então, o que essa história nos diz? Primeiro de tudo, o povo ficou cativo por muitos anos, né? Mas nesse período que eles ficaram cativos, eles ficaram no deserto, eles precisavam de um local, de algo, um templo, de alguma coisa para louvar ao Senhor, né? E quando eles tiveram a oportunidade, eles foram libertos e voltaram para a cidade deles, que era a cidade de Jerusalém. Eles precisavam reconstruir o templo de Deus. E aí muitas coisas aconteceram, mas o que permaneceu? Permaneceu o quê? O que Deus tinha para aquele povo. Deus permitiu, Deus tinha prometido que eles iriam para uma terra, né? E nessa terra, com certeza, teria um lugar, um templo para adoração ao Senhor. E quem permitiu isso foi o quê? Foi o rei Dário, que testemunhou o milagre que Deus fez na vida de Daniel. Daniel, os leões. Então, Deus preparou desde que quando Dário conheceu Daniel e passou por aquela situação. Deus preparou para que lá na frente esse rei acreditasse e cresce que o povo de Deus estava construindo. E tudo aquilo que foi armado, mentiras que foram faladas, o rei teve sabedoria de saber e disseminar que aquilo era mentira. Porque ele conheceu a verdadeira história, ele conheceu o Deus que livrou Daniel. Então ele permitiu a reconstrução do templo. E aí você diz assim, esse lugar
é um lugar especial, que é o templo de Deus. E nós temos um templo especial, um lugar especial também, que é o quê? É a igreja. É a igreja onde nós vamos, é a igreja de Deus, né? É a casa de Deus, é algo muito importante. Se queremos crescer com Jesus, podemos vir todos os dias, se quiserem ou pudermos, né? A casa de Deus, você pode ver que tem muitas igrejas em todo lugar. E essas igrejas, elas ficam de portas abertas. O que são portas abertas? É aberta para todo aquele que procurar Jesus. A porta está aberta, o templo está aberto, né? Nós temos esse privilégio de podermos ir à igreja, né? Tem países que as pessoas não têm um templo para adorar, não tem um local para ir, um local para buscar ao Senhor. E isso é muito importante. Nós somos privilegiados de termos um templo, de termos a casa do Senhor, de termos uma igreja para ir, né? Para cultuar um Deus junto com o irmão, nós louvarmos, nós engrandecemos, nós agradecemos a Deus, né? Em alguns países não tem esse privilégio, mas as pessoas se encontram da maneira que elas conseguem, da maneira que Deus permite. Deus cria toda uma situação para que elas possam se juntar para louvar ao Senhor. Então, esse templo tem que ser um templo especial. Esse templo, a igreja, para você tem que ser um local especial. Um local onde acontece adoração. Um local onde acontece milagre quando a igreja está junta orando. Um local onde nós aprendemos mais sobre o Senhor. Um local onde nós aprendemos como vivemos, né? Nós aprendemos as instruções do Senhor para o nosso dia a dia. Por isso, nós não temos que ter preguiça de ir à casa do Senhor. A casa do Senhor está aberta para que nós estejamos lá. É um local especial para nós, que é a casa do Senhor, onde eu e você nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos ouvir a palavra, onde nós temos liberdade para louvar ao Senhor, liberdade de culto, né? É um local onde a gente aprende na escola dominical, é um local onde eu e você, nós temos a nossa família, onde eu e você, nós criamos laços com pessoas que se tornam nossos irmãos em Cristo, em pessoas que nós temos um carinho especial, né? Então, na Bíblia diz que nós temos que tirar o domingo, né? Nós tiramos o domingo como o domingo do Senhor, um dia para o Senhor. Todos os dias é um dia do Senhor. Todos os dias você aí na sua casa, no seu quarto, quando você está indo para a escola, quando você tem toda essa liberdade de conversar com Deus. Não é só na igreja, né? Deus está presente. Lembra que nós aprendemos que você é o templo do Espírito Santo? Então você pode orar na sua casa, você pode orar no seu quarto, fora da igreja. Mas a igreja permite que você tenha comunhão com os seus irmãos. Permite que você crie laços de sangue, laços de amizade. O local onde as pessoas te ajudam a caminhar juntas para o mesmo propósito, que é ir de encontro a Jesus. Na igreja as pessoas adoram, na igreja você consegue orar, consegue aprender junto. Então esse é o templo, é um templo especial para mim e para você. Nós temos que zelar pelo templo de Deus, nós temos que zelar pela casa do Senhor. Então nós vamos aprender, cada vez mais nós vamos crescendo, nós vamos aprender o que? A trabalhar na igreja, o que? Limpando, organizando para um culto, louvando, participando do ministério de louvor, dando aula para as crianças, para adultos. Tem algum evento a gente vai ajudar a limpar, ajudar a servir. É servir na casa do Senhor, naquele local de adoração que nós temos. Amém? Então, que hoje você tenha aprendido que nós precisamos ter a casa do Senhor, temos carinho por a casa do Senhor e reconhecer que é o local de adoração ao nosso Deus. Amém?
Nós vamos para até agora, assim, tem vários lugares especiais que a gente vai. Às vezes você passa a semana inteira na praia, viaja e tal, mas sempre vai ter um dia que a gente quer voltar para onde? Para o nosso lar, para nossa casa, desfazer as malas, arrumar as coisas e ficar na nossa casa onde nós nos sentimos bem. E a casa do Senhor é assim, é onde a gente tem a liberdade, é onde a gente quer ir para buscar e se sentir bem na casa do Senhor. Eu vou orar, eu vou colocar cada um diante de Deus, né? Que você coloque aí os seus pedidos de oração por um amiguinho, por alguém que você conheça, né? Nessa semana, aqui tem até um versículo que é assim, é para meditar em família, a minha igreja. Leia e medite em Salmo 122 e peça ao Senhor que a cada dia Ele enche o coração de vocês com amor e entusiasmo pela nossa igreja. Então eu vou aproveitar, eu vou ler o Salmo 122 e você durante a semana, que se você puder ler a Bíblia, né, como a gente já conversou também, é um momento de aprendizado ler a Bíblia e separar esse momento de falar com o Senhor, a gente orar. A gente está passando por momentos difíceis. Eu acredito que vocês tenham visto na televisão toda essa história, né, do coronavírus. Muitas pessoas não estão bem, estão passando por dificuldades, né, famílias, entes queridos que não estão bem. Mas, então tira um tempo, aquele tempo que você tem para falar com o Senhor, né, que você ora, você lê um versículo da Bíblia que seja, você tire e coloque todos esses pedidos na mão do Senhor. Orem pelas pessoas, orem pelos aqueles amiguinhos que você sabe que estão em casa também, que não é fácil ficar em casa, é gostoso no início, mas depois sempre não é tão legal, né, pela família, por aqueles que estão doentes. Então que a gente possa orar essa semana, que você ore pela sua família, tire um tempinho para isso, tá? Então o Salmo 122 diz assim, é oração de paz de Jerusalém. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída na cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então que você leia em família, leia com o papai e com a mamãe esse versículo e que vocês orem. Eu vou orar agora, tá bom? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Quero agradecer a Ti por essa aula, pelo aprendizado que nós tivemos, Senhor, de o quão importante é nós termos a casa do Senhor, o local onde nós podemos ir, o local onde nós podemos estar íntimos, estarmos em intimidade contigo, com os nossos irmãos. Senhor, para nós termos comunhão, Senhor, e juntos adorarmos ao Senhor. Senhor, nós sabemos que nós não precisamos de lugares, Senhor, para louvar o Teu nome, mas é um local onde nós nos encontramos, onde nós nos ajudamos, onde nós sentimos juntos a presença do Senhor. Deus, nesses momentos difíceis que nós temos passado, Senhor, quero pedir assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, Papai. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode curar todas as pessoas. Senhor, vai de encontro a cada vida que está no hospital, cada família, Senhor, enlutada, que o Senhor possa ter misericórdia, derramar da Tua paz, o Teu consolo, Senhor. Senhor, abençoa cada um, Jesus. Senhor, que o Senhor venha nos guardar com os Teus anjos. Senhor, abençoa cada aluno dessa sala.
Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está em casa. Dê ânimo, dê alegria para continuar, Senhor, continuar estudando. Oh, Senhor, continuar obedecendo, continuar vivendo, Senhor. Oh, Senhor, abençoa os papais. Senhor, abençoa o trabalho. Senhor, aqueles que têm trabalho, que o Senhor possa abençoar, prover todas as coisas. Nós pedimos, Senhor, por cada um. Pedimos pela Tua igreja, que o Senhor possa cuidar de cada um. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem, Deus. Jesus, e que logo nós podemos estar, Jesus, no Teu templo, na Tua casa, na casa de oração, na casa de Deus, para louvarmos juntos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, nós agradecemos, Senhor, pelo aprendizado deste dia. Muito obrigado, Papai. Muito obrigado, Senhor. Nos guarde e nos cuide, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, é isso. Até a próxima lição. Qualquer dúvida, só mandar aí no WhatsApp alguma dúvida, tá? Tem até uns exercícios, né, para fazer na lição. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato. Então, a lição é Esdras de 1 a 6, versículo 1 até o versículo 6, para vocês fazerem a lição. Então, o tempinho que vocês tirarem, faz a lição. É um aprendizado pra gente. A gente aprendeu bastante e tem aprendido, tá bom? Um beijinho, boa semana e que Deus abençoe a todos.